Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu estou aqui para a gente falar mais um pouco sobre batalha espiritual e nesse vídeo eu quero trazer uma dica para vocês, né? Uma dica de como vocês vão utilizar melhor as ferramentas que estão à disposição de vocês para o melhor desenvolvimento da vida espiritual de vocês e da vida de vocês como um todo, as áreas da sua vida que muitas vezes o diabo quer agir, quer atacar, né, para poder te desestabilizar. Eu quero trazer para vocês uma dica que vai ajudar vocês na hora de exercitar as batalhas que você precisa fazer na sua própria vida, né? Em defesa daquilo que Deus tem para vocês. Bom, o vídeo de hoje não tem como objetivo de falar para pessoas que têm um ministério de libertação especificamente. Essa dica ela vale para todos nós que estamos vivendo uma vida com Deus, nos edificando, buscando essa transformação que Cristo tem para nós e que, consequentemente, vai abranger e abençoar as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós nos deparamos com espíritos malignos que a gente às vezes nem sabe que estão ali, mas a gente percebe que existem áreas que a gente está sempre sofrendo, a gente está sempre sentindo algum tipo de incômodo, de prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas às vezes um prejuízo emocional, um ataque no casamento, que o casamento não desenvolve, o relacionamento está sempre ali trucado, né? Ele está sempre cheio de conflitos. Então, como que eu vou lidar com esse tipo de situação? A dica de hoje eu quero me fundamentar na passagem onde Jesus ele vai repreender espíritos malignos ali na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz assim que Jesus chega repreendendo aquele espírito maligno, dizendo, cala-te e sai dele. Então eu quero que você preste atenção aqui em três coisas. Primeiro, a palavra que é utilizada ali é que Jesus ele chegou repreendendo aquele demônio. Jesus repreendeu o espírito maligno. E aqui já começa a primeira dica para vocês. Eu sou muito feliz pela tradução da Bíblia ter utilizado a palavra repreender, porque repreender não significa expulsar, né? Não só isso, né? A gente interpreta sempre que repreender é expulsar, como se toda vez que a gente vê Jesus repreendendo, ele sempre está expulsando um demônio, então a gente acha que repreender é sempre expulsar. E aqui eu quero dizer para vocês que a palavra repreender não tem esse significado apenas. Repreender é muitas vezes você dar uma ordem, né? Assim como quando você corrige uma criança, você está repreendendo ela, mas você não está expulsando ela, você está apenas corrigindo atitudes, não é? Assim também a palavra repreender, o sentido ele é muito mais abrangente do que só expulsar. E a gente precisa entender isso. E a outra coisa interessante aqui é que Jesus ele não apenas expulsa, mas ele manda o demônio se calar, ou seja, ele dá uma ordem além da expulsão aqui. E isso tudo eu trouxe à tona aqui para a gente poder entender que muitas vezes a gente não vai conseguir expulsar, mas a gente pode repreender. Quando eu falo que a gente deveria utilizar essa estratégia de só repreender sem a expulsão? Porque nessa passagem Jesus ele expulsa, né? Sim, ali naquela passagem o objetivo de Jesus foi expulsar. Mas no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue fazer isso. A gente tem que entender que os demônios eles estão ao nosso derredor. Isso significa que demônios muitas vezes estão por detrás de pessoas, detrás de circunstâncias, detrás de situações que vem para realmente nos roubar, né? Roubar a palavra que Deus nos deu, roubar o propósito que Deus tem naquela área das nossas vidas, né? E às vezes nós não estamos ali atuando ministerialmente, por exemplo, no nosso trabalho. Quando você está lidando com pessoas ali que você sabe que não tem uma vida diante de Deus. E essas pessoas, muitas vezes, elas são usadas pelo inimigo. Usadas de várias formas diferentes, às vezes não diretamente, porque às vezes ela talvez não tenha um contato direto com você, mas às vezes as decisões dela vão refletir na sua vida e o diabo está agindo na influência sobre as decisões que aquela pessoa vai tomar. E aquilo, por reflexo, vai acabar atingindo você. E não tem como você expulsar, porque você não está ali atuando ministerialmente, você não está ali para expulsar os demônios da vida daquelas pessoas. Você precisaria primeiro evangelizá-las, falar sobre Cristo para elas, para depois você conseguir atuar ministerialmente, né? Aquelas pessoas não estão ali desejando libertação.
né? Quando Jesus ele chegava e tinha ali um endemoniado, o demônio ele já estava possuindo realmente a mente das pessoas e ele estava atuando no ministério para fazer isso. E muitas vezes havia um pedido, alguém chegava dizendo, olha, venha acudir o meu filho aqui, porque o meu filho ele está endemoniado. Então havia ali alguém intercedendo diante de Jesus para que Jesus agisse. E no nosso trabalho, por exemplo, não dá para fazer isso. Às vezes nos nossos relacionamentos familiares não dá para fazer isso. E como que a gente vai agir então? Eu não preciso expulsar, porque os demônios não estão agindo na minha vida, estão agindo na vida dos outros e aquele reflexo vai me atingir diretamente. Então o que eu posso fazer nessa situação? Eu posso repreender os demônios, para que os demônios não atuem naquelas áreas que vão me atingir. Então eu não vou expulsar da vida daquelas pessoas, mas eu vou repreendê-los. Eu vou dar uma ordem para que eles não toquem nas minhas finanças, não toquem no meu casamento, não toquem em áreas da minha vida, certo? Então essa é a dica preciosa que eu quero dar para vocês. Muitas vezes você vai precisar repreender os demônios que estão querendo interferir em você direta ou indiretamente através de alguém, né, no seu ambiente de trabalho. Às vezes os demônios estão querendo usar a boca de alguém, né, usar a maldade que aquela pessoa já tem no coração dela, a inimizade que aquela pessoa já tem no coração dela. Às vezes ela não gosta de você, e aí o diabo vendo isso, ele não vai tomar a boca dela, mas ele vai aumentar ali aquela maldade que está no coração daquela pessoa, ele vai tocar nessa maldade para que a pessoa não consiga se controlar e tenha que te provocar de alguma forma. E aí você pode dar ordem para esses demônios não fazerem isso, não usarem pessoas contra você no seu ambiente de trabalho. Você pode dar esse tipo de ordem para eles. Não precisa chegar expulsando os demônios dali, expulsando os demônios da vida das pessoas, mas você pode dar ordem para que eles não atuem, não ataquem, direta ou indiretamente vocês. Então veja que existem muitos comandos, muitas ordens que nós podemos fazer, além do expulsar, além do dizer sai, né? Como, por exemplo, a ordem de Jesus dizendo cala-te, né? Então a gente precisa entender isso. A gente pode fazer orações como Jesus ensinou, quando a gente chegar num ambiente e dizer paz seja nessa casa. Esse comando, essa ordem, né, que nós estamos dando é justamente para que demônios não ajam, porque aonde a paz de Deus está, os demônios não podem agir. Então quando eu dou essa ordem, paz seja nesse lugar, o diabo já não vai poder agir, né? E eu não estou falando para você utilizar isso como uma reza, como um amuleto, mas eu estou dizendo para você lembrar de fazer orações dizendo, Senhor, invada esse lugar com a tua paz, eu proíbo agora toda ação inimiga aqui nesse lugar. Esse tipo de comando, né, vai fazer com que o diabo não possa agir naquele ambiente, naquele local de trabalho, naquela reunião de família, certo? Então existem comandos e ordens que nós podemos dar que vão além da expulsão. E essa é a dica preciosa que eu queria dar para vocês. Por quê? Muitas vezes, para expulsar o demônio da vida de uma pessoa, você vai precisar de muito mais autoridade espiritual. E porque essa autoridade para agir e atuar na vida de alguém, para libertar uma pessoa, é uma autoridade espiritual que você precisa estar muito bem preparado, ser dirigido por Deus para fazer isso da forma correta, receber de Deus os discernimentos das portas e legalidades que o diabo está tendo para poder agir na vida daquela pessoa. Então, às vezes, chegar com essa ordem de expulsão num momento em que você não está atuando ministerialmente, você não está tão bem preparado, você não recebeu de Deus direcionamento para isso, é muito prejudicial para a sua vida, porque o diabo ele vai querer te contra-atacar ali, ele vai querer agir na sua vida justamente porque você está tentando exercer um ministério, fazer algo que vai além da sua autoridade. Então, ordens para que o diabo não haja na sua vida, você nunca vai receber um ataque contrário, porque você já está dando uma ordem justamente para que eles não hajam, certo? Então, esse tipo de ordem está dentro da tua autoridade, porque ela atua a seu favor e não em favor de alguém. Para você atuar em favor de alguém, você precisa de uma autoridade para fazer isso. Mas para atuar em seu favor, você já tem toda a autoridade. Então, esse tipo de comando que você vai dar, esse tipo de repreensão que você vai fazer aos espíritos malignos, vão ser muito mais favoráveis a você. E uma outra dica que eu posso deixar para vocês aqui também é que dar ordens específicas e ordens genéricas são coisas bem bacanas de se fazer também, que vão te ajudar muito. Porque às vezes você vai ter que ser específico, né, para que aquela oração tenha realmente mais força naquele lugar. Por exemplo, todo demônio que está agindo através de fulano, eu estou sendo específico,
né? Estou dizendo, os demônios estão agindo na vida daquela pessoa contra mim, não tem mais esse poder, parem agora, em nome de Jesus. Você está dando uma ordem específica. E às vezes você vai ter que também dar ordens genéricas, porque você não sabe de onde os ataques vão vir. Então você pode dizer: todo espírito maligno que está nesse local, todo espírito maligno que está querendo agir na minha vida, saiam em nome de Jesus, parem de agir em nome de Jesus. Esse tipo de comando mais genérico também é valioso, certo? E claro, quanto mais específico você for sendo, mais blindado estará tanto o seu coração, porque seu coração vai crer no que ele está dizendo, né? Vai crer que então agora, a partir de agora, não vai ter mais ataques naquela área e a fé vai ficar mais forte, né? Naquele momento ali que você está fazendo essa oração. Então, orar especificamente: olha, demônios estão querendo agir no meu casamento, estou sendo mais específico. Demônios que estão querendo agir na minha vida financeira, parem agora. Eu estou sendo mais específico, porque agora eu estou dizendo qual é a área aonde ele pode estar querendo agir. Então é importante eu fazer também orações mais específicas, mas não deixar de fazer as genéricas também, quando eu não sei exatamente de onde vai vir o ataque. Tá bom? Bom, era isso. Essas eram as dicas que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, de se inscrever nesse canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Acredito que esse conhecimento pode ajudar muita gente, tá bom? Era isso. Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Tchau!